Evangelho de Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao 31. É o texto que conta a história de um homem rico e do mendigo Lázaro. E hoje, na nossa mensagem, nós veremos sobre verdades espirituais presentes na vida do rico e do mendigo. Existem algumas verdades espirituais presentes na vida desses dois homens. E que essas verdades têm que ser nossa também. Para que tenhamos determinado destino e evitemos também determinado destino, que também está presente na vida deles. Verdades espirituais que estão presentes na vida do rico e do mendigo. Primeira verdade: a riqueza não é tudo. Versículo 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Riqueza é tudo? Pela imagem parece que sim. Pela imagem você tem o que aqui? Vestimenta garantida, comida garantida, uma vida aparentemente feliz. Parece que riqueza sim é tudo. E aparentemente se deve buscar, se deve lutar, deve ser a grande motivação da vida. Aparentemente. Hoje mesmo, pela riqueza, o que a pessoa não dá? As pessoas buscam a riqueza, sonham em ser rico, consideram que a riqueza é tudo. Mas é uma verdade espiritual nesse texto. Riqueza não é tudo. Riqueza pode construir um mundo ilusório, onde vestimenta, comida, ter a tempo e a hora as coisas, se torna só uma ilusão. É ilusão porque alguma coisa está faltando. Foi colocada a riqueza no lugar de outra coisa. É uma verdade espiritual. Riqueza não é tudo. Riqueza pode ser alguma coisa. Riqueza pode ter o seu devido lugar. Riqueza pode contribuir devidamente com a vida humana em determinado momento, em determinada circunstância. E riqueza deve ser recebida como um dom de Deus, deve ser recebida como uma bênção de Deus, e deve ser usada como dom e bênção de Deus. Mas não é tudo. Deus é tudo. Só Deus preenche todos os espaços, todas as dimensões, toda a vida. Colocar riqueza na condição de tudo não só é pecado, mas é uma ilusão. É uma verdade espiritual, que riqueza não é tudo. Nós temos um homem que, rico, vestindo o que existe de melhor na época, comendo o que tem de melhor, vivendo na fartura. Mas veremos depois, a riqueza dele não é tudo. Faltava alguma coisa. Cuidado com o seu coração, para que ele não pense que se você fosse rico, você seria feliz. Se você conseguisse riqueza, você seria feliz. Cuidado com o seu coração, com o pensamento de que tudo seria resolvido se a riqueza chegasse na sua vida. Lembre-se da verdade espiritual presente nesse texto. Riqueza não é tudo. Pode ser alguma coisa, mas tudo não.
Segunda verdade espiritual: pobreza não é nada. Se riqueza não é tudo, pobreza, lembre-se, não é nada. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Então parece que pobreza é nada. Parece que pobreza é escassez de tudo. É não ter o que comer, é não ter o que vestir, é não ter felicidade, é não ter oportunidade, é não ter vez, é não ter espaço, é não ter moradia, é nada. Mas é uma verdade bíblica, que pobreza não é nada. Pobreza é alguma coisa. Talvez você fique imaginando: não sou feliz porque sou pobre. Se eu fosse rico, aí sim, mas eu sou pobre. Parece que a pobreza é a causa de toda a nossa infelicidade, dos nossos problemas, das nossas lutas, das nossas batalhas. Mas lembre-se, é uma verdade espiritual: pobreza não é nada. Pobreza é alguma coisa. Menos nada. Ela é alguma coisa. Ela, recebida como dom de Deus, recebida como bênção de Deus, recebida como um fator de gratidão, ela pode se tornar uma potencialidade na nossa vida. Se fosse nada, algo bom não aconteceria. Se fosse nada, não tinha do que se esperar sendo pobre. Era tudo fim. Mas é uma verdade espiritual: pobreza não é nada, é alguma coisa. Terceira verdade espiritual: a vida é determinante na morte. Aconteceu, morreu o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Aí morre o rico e morre o pobre. Morre o rico, tendo por certo, talvez ele não tinha essa certeza, mas é uma certeza de que riqueza não é tudo. E o rico morreu. E a vida determina a morte. Morre também o pobre. A partir da verdade espiritual, pobreza não é nada. E a vida determina a morte. A partir de agora, ambos estão marcados pela vida. Vida na riqueza, vida na pobreza. Vida na riqueza, riqueza não é tudo. Vida na pobreza, pobreza não é nada. É alguma coisa. Está marcado. E a partir daí, a morte é determinada por como colocou a riqueza no coração e como colocou a pobreza no coração. E como a riqueza e a pobreza foi colocado no coração, a partir da espiritualidade, da riqueza e da pobreza. Significa, como eu recebo de Deus a riqueza, como eu recebo a pobreza de Deus. E coloco no coração. A partir da espiritualidade, da verdade, contida na riqueza e na pobreza. Lembrando sempre, riqueza não é tudo, pobreza não é nada. Ambos são alguma coisa. Riqueza não é tudo. Falta algo. Pobreza não é nada. Tem alguma coisa. E a vida determina agora. E determina como nós vivemos. Na riqueza ou na pobreza. Quarta verdade contida nesse texto. Céu e inferno são realidades
para ricos e pobres, a partir da determinação da vida que colocou no coração a pobreza ou a riqueza, levando em conta Deus. A pessoa não vai para o inferno não é porque é rico, nem vai para o céu porque é pobre, ou vice-versa. Mas céu e inferno é uma realidade para ricos e pobres. Alguma coisa aconteceu com esse rico e alguma coisa aconteceu com esse mendigo, além da pobreza e além da riqueza. Aí onde está? O problema não está na riqueza ou na pobreza. Alguma coisa acontece dentro de uma vida rica e dentro de uma vida pobre, que promove o inferno ou que promove o céu. Tem algo mais. Porque se fosse só riqueza a motivação para o inferno, todo rico estaria perdido. E se fosse a pobreza a única motivação para o céu, todo pobre era salvo. Então Jesus Cristo não precisava ter morrido. Uma vez pobre, céu. Uma vez rico, inferno. Então estava... Mas não. É algo que acontece dentro da riqueza e algo que acontece dentro da pobreza. Alguma coisa está errada, foi vivida de forma errada dentro da riqueza. Esse homem, sendo rico, poderia ter vivido de forma diferente, mesmo tendo roupa boa, cara, mesmo tendo comida a tempo e a hora, mas alguma coisa aconteceu através daquela riqueza que o conduziu ao inferno. Também, essa pobreza vivida por Lázaro, alguma coisa aconteceu que o conduziu ao céu. Não foi a pobreza, foi alguma coisa que aconteceu que a pobreza proporcionou o momento, o estado de salvação na vida dele. Quinta verdade espiritual. É possível não achar lugar de arrependimento. E nós devemos tomar cuidado. Diz o texto bíblico que quando aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro para que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Diz, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormento. É uma verdade espiritual que existe um momento na vida que determina a morte em que arrependimento não é possível mais. Existe sim. E agora começa a se revelar o que havia lá atrás. O problema não é a riqueza, porque riqueza não é tudo. O problema não é pobreza, porque pobreza não é nada. A grande questão desse homem é que lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Aí sim, para esse rico, a riqueza era galardão, era alegria. A riqueza era o seu Deus. Ele não esperava outra coisa. Ele não tinha esperança de vida eterna. Ele não esperava em Deus. Ele não dependia de Deus. A riqueza dele era a própria riqueza. Ele colocou o coração na riqueza. Ele considerou que, tendo
tendo dinheiro, não precisava de Deus. Tendo dinheiro, ele tinha tudo. Ele lutou para ter riqueza, porque ele achava que, tendo riqueza, não faltava nada. Para ele era suficiente. A vida dele girava em torno da riqueza. Ele sabia que Deus existia. Ele sabia que Deus era algo que deveria ser crido, obedecido. Mas o coração dele estava em outro lugar. E diz a Bíblia que onde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Chega agora o momento em que é revelado. O problema não é a riqueza. O problema é quando você transforma a riqueza no seu Deus. Jesus disse que não se pode adorar a dois deuses. A Mamon e ao Senhor. Mamon é o Deus da riqueza. A riqueza não é tudo. Mas esse homem transformou em tudo. Transformou no seu Deus. E agora é dito que ele já recebeu. Ora, se ele esperava só aqui, se ele buscou só para cá, se ele plantou só para colher aqui, então tudo já foi colhido, tudo já foi recebido, porque a esperança dele e a glória dele estava só na riqueza, não em Deus. Ele não tinha esperança da vida eterna, ele não tinha esperança da glória eterna, ele não plantava para a eternidade, ele não poupava para a eternidade. Ele poupava para as coisas daqui. Do outro lado, é dito que Lázaro igualmente recebeu males. Agora, porém, aqui ele está consolado. E aí revela uma coisa. Não é porque os males da vida produzem salvação. Mas tem um termo aqui que é muito revelador. Ele está consolado. Não é dito agora, ele está recebendo. Significa o quê? Que ali no sofrimento, que ali nas dores dele, que ali na escassez, na pobreza, ele esperava em Deus. Em ser consolado por Deus, protegido por Deus. Ele suportava tudo porque a fé em Deus dizia: não se desespere. Deus tem um galardão. Deus tem consolo para você. Continue. Suportava os cachorros, os cães do rico, lambendo ele. Suportava comer das migalhas, porque esperava no Senhor e agora é consolado. Não é dito que foi dado riqueza para ele, foi dado ouro para ele no céu. É dito que foi consolado. Por quê? Porque ele esperava era a consolação de Deus. Os cães lambendo as feridas dele, com certeza no coração ele dizia: Deus, eu suporto. Porque toda lágrima o Senhor enxuga do meu rosto. Porque todo sofrimento, um dia, do meu coração é tirado. Agora sim, ele é consolado. E o rico cai justamente numa verdade espiritual. Tem momento que é possível não achar lugar de arrependimento. Se existe um lugar onde as pessoas podem se arrepender, mas não adianta, é no inferno. É o lugar mais ingrato do mundo. É onde você diz: estou arrependido, mas não adianta mais. O inferno é uma coisa bem esquisita. Por quê? É o lugar onde você não, né? Você não vai se arrepender lá, nem vai para lá. É claro que não vai. Mas quem for, se arrepende, mas não encontra mais lugar de arrependimento. Ora, mas não tem mais sentido a oração. E aí vem para sexta verdade espiritual. O que buscamos, encontramos.
O rico procurou riqueza, as coisas momentâneas, não depender de Deus, plantou aqui, plantou terra, colheu terra. Plantou riqueza, colheu riqueza. Plantou coisa temporal, colheu coisas temporal. Quando morre, não tinha nada do outro lado. E tinha somente perdição. Que buscamos, encontramos. Lázaro buscou o quê? Consolação de Deus, suportou dor, humilhação, fome, escassez. Conheceu essa verdade espiritual que diz: pobreza não é nada, é alguma coisa. É alguma coisa que pode produzir o quê? Dor, pode produzir vergonha, pode produzir estado de desânimo. A pobreza pode produzir situações caóticas na nossa vida. Tudo isso ela pode produzir, porque ela não é nada, é alguma coisa. E é alguma coisa que se vive. Talvez na minha vida, na sua vida, a pobreza não tenha sido tão caótica. Mas na vida de Lázaro foi. Mas ele buscou e encontrou consolação em Deus. A pobreza para ele foi um estado crítico. Mas ele buscou em toda a pobreza consolação de Deus. E encontrou consolação, porque é uma verdade espiritual. O que buscamos, encontramos. Se você busca viver só as coisas daqui e despreza as coisas espirituais, você só encontra coisas aqui e se aliena da espiritualidade. E por último, pensar na família. É algo que deve ser uma realidade aqui. Porque a coisa mais ingrata pode existir é pensar na família uma vez no inferno. Quando está lá no inferno, o homem agora pensa na família. Já pensou? Mas que lugar ingrato para pensar na família, né? Teve riqueza, teve saúde, teve condição, e agora só no inferno é que pensa na família. Porque verdade espiritual, riqueza não é tudo. Porque se fosse tudo, esse homem não precisava pensar na família no inferno. Não é verdade? Ora, se a riqueza era tudo, ele poderia estar no inferno, mas poderia estar descansando no inferno, né? Eu estou no inferno, mas minha riqueza salvou minha família. Olha como eles estão felizes. Eu posso estar aqui, mas a riqueza foi tudo. Olha a minha família, alegre, feliz. E agora esse homem está no inferno e vivendo uma verdade espiritual. Riqueza não é tudo. E a prova disso é que no inferno agora ele percebe que a família está perdida. Porque a riqueza não foi tudo. E não é tudo. E o lugar mais ingrato, só repetindo, para se pensar na família é no inferno. Porque lá, aí voltando, lá é o lugar em que arrependimento não tem vez. Me arrependi. Para quê? Orei a Deus. Para quê? Pensei na minha família. Por quê? Porque é o lugar onde nada mais adianta. Olhei para Abraão. Por quê? Para que você quiser olhar para Abraão? Pensei nos profetas. Do que adianta? O inferno é o lugar onde nada mais adianta. Porque uma verdade espiritual é que pensar na família, ou na vida, ou na felicidade, ou no bem-estar, ou na salvação, na espiritualidade, em ter vida cheia do Espírito Santo, é algo que se faz agora e aqui. Porque essa verdade é regida por outra verdade espiritual. A vida determina a morte.
Então o momento é agora. Essas são as verdades espirituais presentes na história do rico, mendigo, Lázaro. Pobreza não é tudo. Se fosse, ele estaria no céu. Se fosse, ele não precisaria pensar na salvação da família no inferno. Pobreza não é nada. Se fosse, Lázaro não estaria sendo consolado. Pobreza trouxe sufoco para ele. Pobreza trouxe constrangimento. Pobreza trouxe humilhação. Mas a pobreza não tirou do coração de Lázaro a esperança de ser consolado por Deus em toda situação e receber consolação. A vida determina a morte. Morreu o rico, morreu Lázaro. E do outro lado, a história é contada através da história vivida. Não a história que se quis ter, mas a história que se teve. A vida que se teve. O que você fez com a riqueza ou o que você fez com a pobreza. Como foi vivido tudo isso? A partir da espiritualidade de cada um. Céu e inferno é realidade para ricos e pobres. O que buscamos, encontramos. E se você quer pensar na família, pensar em você, pensar na palavra, se arrepender, fazer alguma coisa, se voltar para Deus, o tempo é agora. Porque do inferno, tudo isso é possível. Mas não tem valor algum. O momento é agora. Baixe a sua cabeça e louve a Deus. Porque você conhece Jesus como Senhor e Salvador. E não importa qual a sua situação agora, ou a situação que você venha a ter, seja de riqueza ou de pobreza, você terá condição em Jesus de viver a espiritualidade do momento de tal forma que riqueza não será tudo para você e nem pobreza será nada. Porque em tudo você espera ser consolado por Deus, dirigido por Deus, amado por Deus, porque você quer que a vida, a sua vida, determine, em nome de Jesus, a sua morte. Deus, muito obrigado. Eu te peço, em nome de Jesus. Muito obrigado, porque temos Jesus. Que a tua palavra nos ensina, Deus, verdades eternas. Se houver obediência no nosso coração a seguir essas verdades, grande mal pode ser evitado na nossa vida. Pode ser evitado na vida dos nossos queridos, dos nossos familiares. Um grande mal pode ser evitado na vida daqueles que levamos o teu evangelho. O mal de perder-se eternamente. Sim, Deus. Em nome de Jesus. Amém.